Programa Viver é Melhor, a gente responde agora a pergunta da nossa telespectadora Ilka Helena Ferreira, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Olá, muito obrigada pela audiência e pela ligação da senhora. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa, assim como todos que já participaram também. Ela pergunta o seguinte, doutor: quando a pessoa está sentada e ao se levantar encontra dificuldades para mudar os passos, isso é da idade, do envelhecimento, ou pode ser um problema na coluna? Na verdade, é uma queixa pouco específica. Várias doenças diferentes podem ser causa desse tipo de sintoma. No entanto, a coluna é um dos diagnósticos diferenciais, sim, tá? Principalmente num paciente que tem dificuldade para andar, para deambular, a gente tem que pensar num comprometimento do eixo motor, tá? Isso inclui a coluna cervical e a coluna lombar. Pacientes de idade um pouco mais avançada, eles podem ter uma doença que chama estenose do canal cervical, que compromete a medula vertebral. Essa doença é uma doença degenerativa e lentamente progressiva. Então, o paciente muitas vezes não vai percebe ao longo do tempo que está ficando um pouquinho mais limitado para andar, um pouquinho limitado para subir e descer a escada. Movimentos finos, então para abotoar uma camisa tem uma dificuldade, porque a mão já não está funcionando tão bem. E é uma doença progressiva, mas é uma doença muito limitante e que pode evoluir até a perda motora dos membros inferiores. Então, pode ser isso? Pode, não quer dizer que seja, tá? Pode ser labirintite, pode ser senilidade mesmo, tá? O médico que ajudaria a fazer o diagnóstico para ela seria o geriatra e faria uma indicação ou procura um ortopedista? O geriatra é uma boa opção, tá? Porque é um clínico do idoso, então ele vai avaliar ela como um todo, tá? Inclusive da parte ortopédica, mas inclusive também da parte neurológica e de outras causas, ele vai vê-la como um todo, que é bom. E um ortopedista é uma opção também muito boa de se procurar, porque a queixa é um pouco ortopédica em termos de dificuldade de marcha. Dificuldade para levantar e para caminhar. Isso, tá? A estenose cervical também pode... pacientes que têm estenose cervical também podem ter estenose lombar. E também tem dificuldade para andar. Só que a estenose lombar é um pouco diferente. Ele vai ter mais dor do que dificuldade e não tem acometimento das mãos. Então, é diferente, é muito amplo, é difícil responder essa pergunta. Então é importante, dona Ilka, que a senhora procure a ajuda de um especialista e não acha que tem que ser assim, não. Não é porque a senhora está envelhecendo que tem que deixar, não. Vai procurar um médico para ele ajudar a senhora para conseguir ter mais qualidade de vida. E muito obrigada por participar do nosso programa. Doutora, uma pessoa que tem hérnia de disco e faz o tratamento, ou que não precisa fazer um tratamento de cirurgia mais invasivo, mas que vai controlando, pode ter mais hérnias de disco ou voltar a ter? A partir do momento que o processo degenerativo da coluna inicia, ele normalmente não regride, né? E a coluna é um órgão único. Se você pensar, ela funciona como se fosse um órgão como um todo. Se você tem uma hérnia de disco num local, uma degeneração num local, existe a chance de ter no outro local, tá? Então, a partir do momento que você tem uma hérnia, e essa hérnia melhora clinicamente, para de doer, é reabsorvida, ou mesmo está lá, mas não incomoda, não causa sintoma, ou fez a ressecção cirúrgica daquela hérnia, e você sempre tem o risco de desenvolver de novo. Então, é sempre importante manter um tônus muscular adequado, tá fazendo alguma atividade física controlada, sempre com orientação do seu médico, lógico, mas que mantenha a saúde do aparelho locomotor como um todo. Isso é importante para evitar outras lesões ou até para poder estar controlando o quadro. Exato. A gente pode dizer que isso também entra como prevenção para quem não tem hérnia de disco? A genética a gente não consegue mudar, Sim. Então a gente não pode dizer que vai usar isso como prevenção. Mas fazer atividade física, cuidar da alimentação, evitar o tabagismo, ter essas ações, a gente pode considerar que são ações de prevenção? São. Acho que se eu puder falar alguma coisa, deixar de fumar ou não fumar é importantíssimo. Eu acho que isso é fundamental, tá? Manter sempre um peso adequado. Natação e hidroginástica sempre aparecem, exercícios na água. Eles são válidos para quem tem hérnia de disco? Sim, são. Faz parte quando eu tenho um paciente que tem dor na coluna e eu tenho um diagnóstico de hérnia de disco, normalmente eu inicio o tratamento com fisioterapia, tá? Que é um exercício bem controlado, com atendimento com alongamento, tudo. E depois eu vou evoluir esse paciente para a água, tá? Onde ele vai ter
a atividade com hidroginástica, hidroterapia e natação. E depois voltar a fazer as atividades como musculação, pilates, fortalecimento, RPG. Na verdade, mais ou menos essa sequência. Lógico que ela pode alterar um pouquinho, começar o pilates um pouco antes. Eu vejo que esse paciente ele tem uma estrutura melhor para fazer direto pilates. Mas depende muito de cada um. Mas com certeza faz parte do tratamento e tem uma ótima ação dentro da musculatura do dorso. Ele ajuda bastante. Para a gente terminar o programa, a gente já nos minutos finais, nós vamos responder a pergunta da nossa telespectadora de Ourinho, São Paulo, Isaura Garbo Alves, que acabou de ligar para a gente, doutor. Ela conta que sente muitas dores nas costas, na hérnia de disco, e sente muito formigamento nas duas mãos. Quer saber se é por causa da hérnia de disco. Depende do local. Da hérnia. Exato. Se essa hérnia está na região lombar, com certeza não tem nada a ver com a hérnia lombar. O formigamento nas mãos, ele só vai dar, só vai ter o sintoma. Nas partes superiores. Exato. Se a hérnia for na região cervical, tá? Normalmente, bilateral, essa hérnia tem que ser uma hérnia grande, central na região cervical, e pode estar causando outros sintomas. Eu acho que ela deve procurar o médico dela, relatar esses sintomas, e ele fazer um exame completo, avaliar reflexo, avaliar força. Porque o formigamento nas duas mãos não é um sintoma que deva ser ignorado e que... Não, lógico que não. Ele pode também, diagnósticos diferenciais são muitos, mas tem que afastar realmente um acometimento da coluna cervical, porque se ela tem uma hérnia lombar, ela pode ter um acometimento cervical associado. Dona Isaura, muito obrigada pela participação da senhora e vai então confirmar com o seu especialista, com novas avaliações, exames, para entender melhor por que a senhora sente esse desconforto, então esse formigamento. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada, doutor, pelas informações que nos trouxe. Convite para que volte sempre ao nosso programa. O assunto é realmente muito amplo, já fica o convite para voltar de novo a Viver é Melhor. Muito obrigado, eu agradeço a presença, agradeço a organização do programa, foi muito gentil, e eu estou à disposição. Muito obrigada. Nós conversamos com o Dr. Pedro Henrique Isolde Pou, ortopedista especializado em cirurgia da coluna vertebral. E para terminar o nosso programa, agradecemos ao doutor, agradecemos a todos que estão na nossa audiência e dedicamos ao seu coração, amigo telespectador, esta afirmação que nós encontramos no blog paivaneto.com e que fica para a gente terminar o programa de hoje com esse fortalecimento e essa conscientização de que uma vida melhor, com mais saúde, faz parte, são consequências, todas essas melhorias que a gente quer conquistar das nossas escolhas. Por isso, que façamos as melhores. Ele escreve o seguinte: a amargura neste mundo, ainda um fato inexorável por força de nossas irrefletidas obras, deve ser suplantada pela fé que diviniza, aquela que, como filhos do Pai Celestial, nos aproxima dele. Vamos então passar pelo sofrimento, passar pelas angústias com disposição, com coragem, com fé, e assim com certeza nós vamos nos aproximar ainda mais de Deus e nos sentiremos vitoriosos ao final do caminho. Muito obrigada pela sua audiência, amigo telespectador. Até o próximo Viver é Melhor. Deus está presente, viva Jesus, em nossos corações para sempre.